curso não precisa mandar, né? Tem que trazer aqui pra olhar. Ao vivo. Baixa um pouquinho aqui. Boa noite, sejam bem-vindas. Já vai compartilhando aí no aviãozinho a live com quem vocês conhecem. Clica no aviãozinho e vai mandando para os contatos, para os colegas. Sejam todos bem-vindos. Já vai mandando aí o aviãozinho e dizendo para os colegas, né, para os amigos que vocês conhecem, que terá surpresa e um presente para quem estiver do início ao fim na live. Somente para quem estiver presente, hein?
Logo, logo eu já explico como que vai ser, vai ter algumas regrinhas, tá? E aí vai poder participar quem tiver do início ao fim. Então já encaminha ali, clica no aviãozinho e vai mandando para quem vocês conhecem. Esperar mais alguns minutinhos, tá? Até o Instagram notificar as pessoas. E aí a gente já começa. Lembrando que no finalzinho da live, né, para quem estiver do começo ao fim, vai ter aí um presente. Somente para quem resistir até o final. Para quem é mamãe, seja bem-vindo. Para quem é professor, professora, compartilha aí com os colegas de trabalho. Manda aí para o seu diretor, sua coordenadora, coordenador ou diretor. É um momento bem bate-papo, né? Bem interativo. Quero a participação de vocês. Já vai comentando aí para mim no chat. Se você é mãe, se você é professora e da onde você é e qual etapa de ensino que você leciona se você é professora. Vamos tornar esse momento bem agradável, bem dinâmico, né? Na qual vocês também possam estar participando. Então escreva aí no chat, né? Da onde você é, se você é professora, qual etapa leciona e se você é mãe, né? Temos algumas mamães, alguns pais que gostam de estar auxiliando e entender um pouquinho, né, do processo da alfabetização, até mesmo para estar ajudando seus filhos em casa. Então já comenta aí se você é professora, se você é mamãe, se é professor, qual é a etapa de ensino que você trabalha e da onde você é. Ó, já temos uma mãe aí. As mamães gostam, né? Tem muitas mães que gostam de estar auxiliando seus filhos e não sabem, né, o processo, não sabe por onde começar. Então é importante a gente ter um pouco de conhecimento para estar auxiliando aí as crianças. A Joyce disse que é mãe, a Rita disse que é de Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul, professora do primeiro ano. Sejam bem-vindas. A Fátima é de Porto Alegre, trabalha também com o primeiro ano. Seja bem-vinda. A Fátima já é aluna, hein? A Fátima já é aluna nossa aqui do curso básico ABC Alfabetização na Prática. Eu estou muito feliz de poder estar compartilhando com vocês um pouco do meu conhecimento, né? Um pouco da minha busca. Também trabalho com o primeiro ano. Já há 5 anos trabalhando com alfabetização e buscando aí estratégias, buscando metodologias e entendendo um pouco, né, sobre o processo da alfabetização. Então, para quem está chegando agora, já comenta aí se é mãe, se é professora. Eu quero a interação e a participação de vocês, tá? Lembrando que é um bate-papo, não só eu ficar falando, né? Mas é importante também vocês aproveitarem o momento, tirarem as dúvidas, falar de onde vocês são, tá? Então, vamos começar já já. Para quem trouxer, tá? Indicar mais 3 amigas, vai ter uma regrinha. Para quem entrar aqui na live e depois dizer, né? Vou explicar já já. Se tiver indicado ali para 3 amigos, vai ter um brinde extra, tá? Para quem estiver na live do começo ao fim, vai ter um brinde para quem estiver na live do começo ao fim. E quem indicar mais 3 amigos, que eu já vou explicar a regra de como vai ser, vai ganhar, né? Além do brinde, além do presente que todos vão ganhar, vai ganhar um brinde extra. Seja bem-vinda, Norma. Então, fiquem à vontade para dizer, né, de onde vocês são, quem é mãe, quem é professor, professora. Já vai mandando ali, clicando no aviãozinho para os colegas, para o diretor, para quem é mãe, para a coordenadora, para o coordenador. Hoje o nosso tema é alfabetização e neurociência.
consciência fonêmica, tá? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o som das letras e como, né, deve ser esse ensino, como ensinar o som das letras. Seja bem-vindo, Luiz Marcelo. Podem ficar à vontade para dizer de onde vocês são, se é professor, professora, qual é a etapa de ensino que leciona, ou se é pai ou mãe, tá? Vamos fazer um momento bem interativo, bem bacana. Lembrando, quem estiver na live do começo ao fim vai ter uma surpresa. Vai ter um presente. Seja bem-vinda, Luciana. Seja bem-vinda, Rosana. Já vão escrevendo aí no chat, quero a interação geral de vocês hoje, hein? Já escreve, já deixa aí pra mim, já comenta. Se você é professora, qual a etapa de ensino que você leciona, se é pai, se é mãe. E já encaminha aí o aviãozinho pra quem vocês conhecem, tá? Lembrando que quem estiver da live do começo ao fim vai ganhar um presente. E eu tenho aqui meu espião, hein? Minha equipe está aqui preparada para estar cuidando. Desligada aí, ó. Seja bem-vinda, Rosana, Vitor. Vai ter um presente, tá? Para quem estiver aqui na live. Lembrando também, quem indicar 3 amigos, tá? Estiver aqui na live, indicar 3 amigos, vai ter um brinde extra, tá certo? Então, vamos lá. Vamos dar início. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Será um momento de bate-papo, quero a interação e a participação de vocês, tá? Então, eu vou falar um pouquinho aqui da regra de como vai ser esse presente, tá? E esse brinde. O brinde para quem indicou 3 amigos, eu vou falar 3 palavras-chave no decorrer da live, tá? Então, anota aí, pega um papel, pega uma caneta, vou aguardar um pouquinho vocês lá pegar um papel, uma caneta. Eu vou dizer 3 palavras-chave, mas isso é para quem indicou 3 amigos, tá? Manda aí o aviãozinho, se a pessoa entrar ali já coloca, fala, entrei pela indicação da Luciana, entrei pela indicação da Rosana. E aí a nossa equipe ali vai estar monitorando e anotando. E depois, no final da live, quem foi indicado, né, pelos amigos, vai me mandar um direct. Manda um direct pra mim. Eu entrei indicada pela fulana. Aí vai mandar um direct pra mim, que é quem foram as amigas indicadas. Por exemplo, a Luciana, ela entrou na live, ela indicou 3 amigas. Então, ela vai lá no meu direct e vai colocar lá, indiquei fulana, ciclano e beltrano, certo? Aí ela vai falar as 3 amigas, né, ou amigos que ela indicou. Aí essas amigas indicadas pela Luciana devem estar seguindo o perfil, tá? Então, se essas amigas da Luciana, 3 amigas, estiverem seguindo o perfil, ela vai ganhar um jogo em PDF, exclusivo. Esse é um brinde extra, tá? Entenderam as regras? Tá, tudo bem. Vou diminuir aqui, tá atrapalhando. Entenderam? Quem indicou 3 amigas, vou dizer 3 palavras-chave no decorrer da live. E quando acabar a live, quem indicou vai ter que entrar em contato comigo pelo direct e dizer quem foram as amigas, tá? Indicadas aí no perfil. E aí tem que dizer essas 3 palavras-chave lá no meu direct. E aí essas amigas devem estar seguindo o meu perfil. Estando seguindo o meu perfil, quem indicou vai ganhar um jogo extra em PDF. Vamos então dar início. E aí também, tá? Lá no finalzinho, as pessoas que estão na live vai ter uma surpresa, vai ter um brinde. Também tem que me dizer essas 3 palavras-chave, tá? Vai ter que me mandar um direct lá e me enviar essas 3 palavras-chave. Combinado? Só vai ganhar o presente de início ao fim quem tiver na live e depois me dizer quais são as palavras-chave.
Então, eu quero começar hoje perguntando para vocês, e eu quero a interação e a participação de vocês. Quanto tempo, eu deixei essa pergunta lá nos meus stories, e algumas pessoas participaram. Quanto tempo, né, a gente leva para alfabetizar uma criança? Quanto tempo vocês acham que é necessário para alfabetizar uma criança? Lá nos stories eu deixei 3 opções, ainda fui boazinha, mas eu deixei 3 opções, né? Se eram 6 meses, 1 ano ou 3 anos. Comenta no chat para mim quanto tempo vocês acreditam, né, que leva para alfabetizar uma criança. Lembrando que alfabetizar, né, é ler e escrever, né? Esse faz parte do processo da alfabetização. O principal é a leitura. Então, quanto tempo vocês acreditam que leva ali para alfabetizar uma criança? Digita para mim no chat, por favor, qual que é o tempo que vocês acreditam que é necessário para alfabetizar uma criança. A Rosana acha que é 3 anos. Quem mais? Vou estar falando um pouquinho sobre isso também, tá? Quanto tempo, né, vocês acreditam que é necessário, né, que a criança precisa ali, que ela necessita para realmente aprender a ler e escrever? Comenta aí no chat para mim quanto tempo. A Rita também acredita que é 3 anos. Quanto tempo a gente precisa? O Vitor também acha que é 3 anos. O Vitinho. Quem mais? Eu deixei opções, né, nos meus stories. Coloquei 6 meses, 1 ano ou 3 anos. Quanto tempo a criança ela precisa ali, né, que ela vai estar preparada, ela vai estar realmente alfabetizada. Quanto tempo vocês acreditam? 6 meses, 1 ano ou 3 anos? A Elisena também disse 3 anos. Quem mais? Mais alguém? Tem alguma opinião diferente? Acredita que é menos tempo? A maioria acredita que é 3 anos, né? É isso? Vamos lá, então. Vamos desmistificar esse tempo, né, para se alfabetizar uma criança. Então, na live passada, né, quem estava presente, eu falei sobre um neurocientista que se dedicou, né, a estudar o cérebro. Então, ele se dedicou a estudar a alfabetização baseada na neurociência, que é um estudo de como o cérebro aprende, tá? Como eu já disse, né, na live anterior, nós fazemos um ensino superior e não nos é ensinado a prática. A gente geralmente trabalha somente, aprende ali a teoria. Quando nós chegamos ali com a, né, nos damos ali de cara com a prática, não sabemos como lidar com o processo. A Neila acredita que é 6 meses. Então, o neurocientista francês da N, ele se dedicou a estudar a neurociência e a alfabetização, tá? Então, ali seria a alfabetização baseada em evidências científicas, que é um estudo de como o cérebro aprende. Então, em uma conferência, ele comentou que veio até o Brasil e ele ficou chocado. Como eu disse para vocês, né, ele estudou ali o cérebro, ele se dedicou a estudar o processo da alfabetização, como esse cérebro recebe essa alfabetização, esse estímulo, como esse cérebro é preparado para receber todo esse processo. E ele comentou que ele ficou chocado quando disseram para ele que aqui no Brasil a alfabetização, né, é desenvolvida ali num prazo de 3 anos, né, que foi o que a maioria disse, que é um processo, né, leva-se 3 anos para se alfabetizar uma criança. Só que para ele, né, de acordo com os estudos, de acordo com a neurociência, de acordo com o cérebro, a língua portuguesa, ela é uma língua regular, né? Diante de todo o estudo que ele fez, a língua portuguesa, ela não é tão irregular, por exemplo, como a língua inglesa. A língua portuguesa, ela é considerada uma língua regular, principalmente na fase da alfabetização, tá? E se o professor, ele entende, se o professor, ele sabe como esse cérebro aprende, né, ele tem ali o conhecimento, que agora não seria um momento de julgamento, mas seria um momento de reflexão, porque a gente, como eu disse, né, nós realmente não somos preparados para alfabetizar, não nos foi ensinado como alfabetizar. Então, se você entende esse cérebro, se você entende o passo a passo, se você
dá ali os estímulos necessários para essa criança, né? Oferece para ela esses estímulos necessários, você que detém o conhecimento, uma criança pode ser alfabetizada de 3 meses a 6 meses, tá? Então, esse seria o prazo para alfabetizar uma criança, dentro de 3 meses a 6 meses. E é mais ou menos esse tempo que eu tenho levado para alfabetizar uma criança. Para quem não sabe, eu trabalho com o primeiro ano. Já fazem 5 anos que eu trabalho, né, no primeiro ano com alfabetização, então eu venho tendo aí uma longa caminhada, um processo de busca. E dentro de 6 meses eu consigo, 6 meses, 7 meses, alfabetizar uma criança no primeiro ano. Mas a gente pensando assim na estratégia do primeiro ano, deixando todo esse conhecimento, toda essa bagagem somente para o primeiro ano. Sem um preparo lá atrás, porque esse professor muitas vezes lá atrás não teve o conhecimento, tá? Então, os estímulos necessários que a criança necessita, a partir dos 4 anos já podem ser desenvolvidos esses estímulos, essas habilidades, preparar a criança para receber essa alfabetização, tá? Isso, Neila, eu acredito nisso, a criança tem que ser estimulada. Mas é aí que tá o ponto, né? Como que eu faço? Como fazer esse estímulo? Eu, enquanto professora, eu sei quais são os estímulos, eu conheço esse cérebro dessa criança que vai receber esse estímulo, eu sei que pontos, vamos supor assim, que o cérebro é dividido em caixas, eu sei quais são as caixas que devem ser ativadas, eu sei que atividades desenvolver para ativar esse cérebro, eu tenho conhecimento desse cérebro. Às vezes a gente fala assim, estimular, trazer uma atividade lúdica, brincar, trabalhar a imaginação, mas e o processo? Qual é a etapa para se chegar, para preparar essa criança, né, para que ela chegue na alfabetização preparada? Nós temos aí atividades percursoras em que a criança deve ser preparada para que ela seja alfabetizada. E como às vezes nós não temos o conhecimento, nós focamos muito em algo ali, por exemplo, né, como eu disse na última live, na coordenação motora. Porque nós não conhecemos esse processo, nós não conhecemos esse cérebro, tá? Sim, Neila, cada criança é única, com certeza. Mas o mais bacana de todo esse processo, de todo esse conhecimento, né, que eu vou estar falando agora aqui na live, é que você vai trabalhar num contexto no geral. Mesmo a criança, ela sendo única, né, ela não tendo, assim, vamos supor, assim, questões culturais iguais, mas esse cérebro, muitas vezes ele é o mesmo, correto? Claro que cada um vai desenvolver de um jeito. Tem criança que vai pegar mais rápido, tem criança que vai ter um processo mais lento, tem aquelas que vão apresentar um pouco mais de dificuldade. Só que os estímulos, eles sempre serão os mesmos. Não sei se vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, tá? Mas acredito que sim. Né? Então, o que nos falta é ter esse conhecimento desse cérebro. Como que ele funciona? Como que ele ocorre? O PNA, para quem não sabe, é a Política Nacional de Alfabetização. E no seu artigo 1º, ele diz que a alfabetização no Brasil deverá basear-se em evidência científica. Ou seja, né, alfabetização baseada na neurociência, que é o estudo de como esse cérebro aprende, tá? Então, está dentro, né, da Política Nacional de Alfabetização. Essa alfabetização é baseada e voltada na neurociência, que é um estudo, né, que é o professor entender, compreender e saber quais as habilidades e estímulos ele precisa para preparar essa criança para a alfabetização. E isso, né, lembrando e sempre reforçando que a criança, a partir dos 4 anos, já está preparada para receber esses estímulos, essas habilidades, essas etapas. Tá? A Lara... Ah, que legal, ó. A Lara está aqui assistindo. Você foi alfabetizada. Eu lembro da Lara, no primeiro ano que ela começou, né? Em menos de 6 meses e antes foi estimulada. Isso. Então, olha só como que é importante, né, Miniúcia? Esse estímulo. A criança, ela precisa receber esse estímulo. Manda outra para ela. Então, o que que acontece? Às vezes a criança ela vai passando ali pela etapa da educação infantil, 4, 5, 6 anos, e aí eu, como professora alfabetizadora de primeiro ano, o que que eu sinto e eu acredito que a maioria dos professores sentem? Parece que a bagagem maior fica toda pro primeiro ano. Quem é professor de primeiro ano aqui sente isso também?
Então, a criança, ela vem nesse processo, ela vem sendo preparada, só que eu ainda sinto, devido à falta mesmo de conhecimento, tá, gente? Que não é julgando, não é cobrando, não é culpando ninguém, mas é pelo fato da gente não ser preparado, né? Da gente não deter esse conhecimento, de ninguém nos ensinar a alfabetizar, mas eu sinto uma bagagem daí muito grande no primeiro ano que essa criança precisa ser alfabetizada. Mas ela às vezes não recebeu esse estímulo, esse cérebro ele não está preparado para ser alfabetizado. Porque esse cérebro ele deve ser preparado, né, lá desde a educação infantil, a partir dos seus 4 anos. A criança já deve receber ali essas habilidades para preparar esse cérebro para então chegar no primeiro ano. Aí sim você ter ali o seu resultado, né? Ser uma alfabetização mais leve para a criança, para o professor, algo mais preparado, digamos assim, tá? Então, quais as etapas para o processo de alfabetização? Você, professor alfabetizador, por exemplo, um professor de educação infantil, ele às vezes dá os estímulos necessários, mas às vezes ele não sabe qual é esse processo, quais são essas etapas. O que a gente precisa estimular na criança? A gente fala tanto assim, estimular, trabalhar algo lúdico, deixar a criança se desenvolver, né? Não é assim que a gente pensa? Mas quais seriam, você, professor, lá da alfabetização ou até mesmo da educação infantil, que é onde a gente começa todo esse processo? Você sabe as etapas para esse processo? Você sabe quais são as etapas a ser seguida para que essa criança ela seja alfabetizada? Você sabe o que esse cérebro precisa? Pensando ali na neurociência. O que esse cérebro, qual que é o estímulo que a criança ela necessita? Quais são as habilidades que devem ser trabalhadas para preparar essa criança para ela receber a alfabetização? Isso, a Camila também, né? Provavelmente da aula, ela sente isso também, ó. A bagagem se concentra realmente no primeiro ano e no segundo ano também. Tem muitos professores que têm uma realidade aqui de segundo ano, né? Que é a realidade do primeiro ano, né? Digamos assim, como se fosse um processo, é como se fosse empurrando aquele processo, né? E aí vai se chegando um momento em que passa o momento em que a criança ela vai aprender. Por quê? Tem um estudo baseado em evidências científicas, comprovado que esse estímulo ele deve começar a partir dos 4 anos de idade. E ali entre os 5 anos e meio a 7 anos e meio, mais ou menos, que a criança vai ter, ela já tem que estar alfabetizada. Que é o momento que a criança, esse cérebro, ele está preparado para receber esses, né? Digamos assim, que é o melhor momento do cérebro. Porque depois disso ele vai passando, ele vai empurrando, é como se dificultasse um pouquinho. Então, por isso eu disse que 3 anos, porque começa com a educação infantil. Sim, começa com a educação infantil. Aí sim seria uma etapa, um processo. Mas se essa criança ela for bem estimulada lá na educação infantil, né, dependendo de como for, é possível ela já sair alfabetizada, né? Não assim, é possível ela sair alfabetizada lá na educação infantil, tá? Então, por isso que esses estímulos, eles devem ser gradual, tá? Né? Você vai estimulando, porque essas atividades, elas são percursoras. Você ainda não vai, digamos que alfabetizar. Claro que vai ter crianças, como eu disse, elas são rápidas, elas pegam tudo rápido. Vai ter criança que com certeza vai sair dali da educação infantil lendo, né? Lendo coisas simples, lendo coisas básicas, mas uma leitora, né? Porque ela foi preparada, ela foi estimulada. Então, é possível sim, a partir dessa faixa. Mas pensando nessa etapa, que nem dessa bagagem que fica só pro primeiro ano, né? Todos esses estímulos, todo esse processo antes de iniciar essa alfabetização, então dentro de 6 meses é possível alfabetizar as crianças, tá? Sim, estou há 2 anos com o segundo ano e temos essa realidade. Sim, realidade de escola pública, tá, gente? Eu gosto muito de falar que eu também sou professora, né, de escola pública e essa é a nossa realidade. A gente não pode fingir que tá tudo certo, que tá tudo bonito, porque realmente não tá, né? Muitas vezes falta conhecimento. A gente sabe de uma realidade de uma escola pública, tem vários N questões aí sociocultural, né, estímulos, né, então é uma realidade que nós vivemos, tá? Então, vamos imaginar assim, uma criança que recebe o estímulo lá na educação infantil, começa com 4 anos recebendo esse estímulo, então ela vai melhorando, vai aprimorando, vai recebendo essas habilidades. Quando ela chegar num primeiro ano, ela já vai estar mais preparada para receber a alfabetização em si, né? O processo da alfabetização, tá?
Então, com certeza, vai chegar no primeiro ano, vai ter crianças lendo. E aí é onde você vai estimular mais essa criança para que ela leia. Porque se você for pegar o currículo do primeiro ou do segundo ano, tem muitas coisas ali que a gente não consegue cumprir. Quem é professor aqui de primeiro e segundo ano sabe disso. Nós não conseguimos cumprir o currículo porque aquela criança ela não chegou naquele estágio que o currículo quer que nós trabalhamos. Ela não está naquele processo ainda, porque ela não foi estimulada. Ela não foi preparada para receber essa alfabetização, certo? Então, muitos professores, né, pelo fato deles não terem o conhecimento, de não conhecer esse cérebro, de não conhecer as etapas, acaba dificultando o processo, porque não nos foi ensinado a alfabetizar. Ninguém ensinou. A gente sai da faculdade, dá de cara lá com a alfabetização, e é muito intuitivo a gente ensinar como nós aprendemos. Bom, eu aprendi dessa forma, a professora fazia assim, 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 eu vou repetir o jeito que ela fazia e vai dar certo. Eu fui alfabetizado, meu colega foi alfabetizado, outros professores aqui foram alfabetizados, então vai dar certo. Não é assim que a gente pensa? Porque não nos foi ensinado, tá? E aí, o Daene, né, que é o neurocientista francês, ele falava assim que é inadmissível um professor conhecer muitas vezes mais um funcionamento de um carro do que como o cérebro aprende. O professor, ele não conhece esse cérebro, ele não sabe como esse cérebro aprende e aí acaba, né, não desenvolvendo ali, não estimulando, porque ele não tem o conhecimento, e essa criança acaba ficando, vai avançando, vai passando, e esse processo vai passando da hora desse cérebro aprender, tá? É a mesma coisa se a gente for alfabetizar um adulto, né? A gente sabe o quanto difícil é alfabetizar um adulto, porque esse cérebro ali, ele já passou do momento, né? Ele já não está mais preparado para receber aquilo. É possível? É, mas geralmente é um processo mais lento, é o processo em que a pessoa tem que ter mais força de vontade, o professor também tem que ter um outro olhar, uma outra realidade diferente, tá? Porque passou o momento. Quantas crianças nós não temos aí que passou do primeiro ano, segundo, terceiro, temos professores aí que a gente sabe que a preocupação maior não são esses alunos agora. A preocupação maior é esses alunos do quarto, quinto ano que não sabem ler. E temos aí dentro da nossa realidade de escola pública isso, e muito, tá? Então, quais são, né, essas etapas? Isso, nas escolas particulares, a alfabetização acontece mais cedo. E na maioria das escolas particulares, né, que seria o diferencial deles, eles trabalham com a metodologia, com a alfabetização baseada em evidência científica, que é um estudo de como o cérebro aprende. Lá na escola particular, o professor, ele entende esse processo e ele começa esse processo, né, que é o processo que eu abordo no meu curso, eles começam esse processo lá a partir dos 4 anos, que é onde, né, às vezes a escola particular recebe até críticas de que é muito cedo, de que ainda não é hora, que eles são apurados para alfabetizar, que não é o momento da criança. Só que a alfabetização baseada em evidência científica não está pensando na criança em si, ela está pensando cientificamente nesse estudo, né, que é esse cérebro, que é o momento em que essa criança precisa receber esse estímulo, que é o momento ideal, a hora ideal. Então é por isso que a criança, ela, lá da escola particular, por exemplo, ela vai ler mais cedo, mais rápido, tá? Então é esse o diferencial, né? Então eles já alfabetizam, eles estão à frente. E a alfabetização geralmente é baseada em evidências científicas. Claro que também tem N fatores, que a gente não pode muitas vezes fazer comparação, mas tem N fatores. Às vezes tem menos alunos, a criança vai receber melhor um estímulo, muitas vezes o professor vai conseguir centrar ali no aluno que tem mais dificuldade, diferente da realidade nossa de escola pública, certo? Então eu quero que vocês notem aí a palavra-chave. Eu vou falar a primeira palavra-chave, tá? Para quem não estava no começo da live, vai ter 3 palavras-chave. E quem indicou 3 amigos deverá marcar essa palavra-chave, tá? E no decorrer da live, ao acabar, vai me mandar no direct. Quem indicou 3 amigos vai me mandar no direct a palavra-chave. Quem foram as amigas indicadas que estavam aqui na live, certo? E vai ganhar depois um brinde, um presente. E essas amigas, claro, tem que estar seguindo o perfil, né? E aí vai ganhar um jogo em PDF, tá? E todos que estão aqui na live do começo ao fim também eu vou estar disponibilizando depois um presente em PDF, que já depois eu vou mostrar pra vocês. Isso mesmo, o Richard disse que foi indicado pela Rosana. Tá bom, Richard, vamos anotar aqui. E os pais são participativos, tem isso também, né, Neila? Tem a questão sociocultural, tem os estímulos,
tem um acompanhamento familiar, as tarefas são feitas. Então, tem todo um processo diferenciado ali da rede privada para a rede pública, com certeza. E aí, então, essas etapas, né, quem que vai ter que ensinar? É o aluno, é o professor, desculpa. Então, se a gente já sabe que a nossa realidade é uma realidade de escola pública, né, que a gente vai pegar ali uma clientela, né, algumas crianças que recebem estímulos, outras que não recebem, outras que culturalmente, né, tem uma cultura melhor, viaja, vai num cinema, consegue assistir um teatro numa outra cidade, as atividades em casa são mais dirigidas pelos pais, as crianças são acompanhadas nas tarefas. Claro que o processo vai ser diferente. Então, cabe a nós, professores, entendermos que nós somos os detentores do conhecimento. Muitas vezes a criança, ela vai desenvolver o seu processo lá com nós, a única referência que ela tem é o professor, tá? Então, essas etapas, né, a criança, antes dela receber a alfabetização, a gente tem umas etapas a ser seguida. Eu não sei se vocês já ouviram falar nas etapas e nos estímulos, né, as habilidades que a criança precisa receber. A primeira delas seria a percepção auditiva, que é onde eu falo no meu curso, eu mostro, eu comento quais atividades devem ser desenvolvidas. Por quê? Como nós vamos trabalhar com o método fônico, esse ouvido dessa criança, o método fônico é o sonzinho das letras que eu vou trabalhar, né, falar um pouquinho com vocês daqui a pouco. Esse ouvido dessa criança, ele precisa ser estimulado, ele precisa ser preparado para que essa criança, quando ela fala lá o som da letra, o som da sílaba, para que ela consiga parar para ouvir o que ela está falando. As crianças não conseguem desenvolver isso se ela não for preparada para isso, tá? Outro é a percepção visual. A criança, ela precisa adquirir ali uma memória visual. A criança, ela precisa adquirir uma concepção dela ver algo, conseguir memorizar e depois reproduzir. Porque é isso que vai acontecer depois no processo, lá quando a gente iniciar a cópia da lousa, que o momento, né, uma hora vai chegar. E quantos alunos nós temos aqui que têm a dificuldade de olhar para a lousa e reproduzir ali no caderno? Porque não foi estimulado esse visual dessa criança. Às vezes ela olha uma história que daqui a pouco ela não sabe, ela olha uma sequência, por exemplo, de imagens de animais, se você pedir para ela depois colocar na ordem, essa memória visual dela, ela não dá conta de seguir essa ordem. Se você fala para a criança assim, ó, vou produzir aqui 5 sons de animais, você vai lá e produz, aí você pede para ela assim, agora repete para mim, quais foram os 5 sons que você ouviu? Ela não tem uma memória auditiva preparada para dizer na sequência para você qual foi. Então, já começa aí as habilidades de estímulos que a criança precisa receber lá na educação infantil, a partir dos 4 anos de idade. Aí sim a gente entra com o motor, né, a coordenação motora. E geralmente a gente inverte o processo. Por não termos o conhecimento, eu já fui professora de educação infantil, geralmente eu focava muito no motor, porque eu achava que era isso que era necessário para se alfabetizar uma criança, né? Na minha concepção, eu estou preparando essa criança para alfabetização. Então, ela vai trabalhar aqui comigo o motor, eu vou mostrar para ela o nome das letras, a gente vai trabalhar o nome. No próximo ano vai continuar esse processo do nome, a gente repete de novo o nome das letras e fica nesse processo. Quando chega no primeiro ano, que se começa esse processo, que essa bagagem, né, a gente que é professor de primeiro ano sente que é maior, uma cobrança maior, que essa criança precisa saber sair lendo, precisa conhecer os números. Essa criança, ela não está preparada para esse processo. Ela não foi trabalhado os estímulos visuais dela, não foi preparado os estímulos auditivos dela, só foi muitas vezes desenvolvida a coordenação motora. E é lá onde chega esses alunos também que não sabem nem escrever o nome. Mas não é também uma questão, né, de escola pública de eu falar assim, é só o professor que não tem o conhecimento. Claro que não. A família também tem uma participação e uma contribuição muito grande. E muitas vezes essa criança chega ali sem escrever o nome porque essa criança, ela faltava, ela não ia para a escola, nada era atrativo para ela, nada fazia sentido para ela, tá? Então tem todo um processo. Mas se o professor, ele tem o seu conhecimento, ele sabe o que ele precisa fazer e ele fez aquilo que ele precisa fazer, então tá tudo certo, tá tudo ótimo, né? E muitas vezes o que falta é esse conhecimento. O surrofone é ótimo para isso, ele lê e ouve que leu, com certeza. Só que, como eu disse na aula passada, Neila, não adianta. Teve uma professora que comentou também a importância do sussurrofone, que ela trabalha.
Mas não adianta também eu trazer, por exemplo, sussurrofone um dia para essa criança se ela não foi estimulada a ouvir o que ela, né, a ouvir o que ela está falando. Eu não sei se faz sentido para você, por exemplo. Eu trabalhei lá algumas atividades de concepção de consciência fonológica de palavras. Lá nas sílabas nós estamos. Então eu vou trazer um sussurrofone para essa criança juntar as sílabas aqui para ela ler para mim, porque tá precisando essa criança se ouvir. Certo? Você acha que daí numa, 2 tentativas, às vezes no máximo 3, essa criança ela vai conseguir parar para se ouvir? Será que ela vai ter essa consciência de que ela precisa parar, de que ela precisa refletir para que ela possa identificar ali qual é o som da sílaba, qual é o som da letra? Não sei se está fazendo sentido para vocês, mas eu preciso que vocês entendam que existe um processo, né? Esse cérebro precisa de um processo de etapas, de estímulos, porque ali dentro, vamos supor que ele está dividido em caixas, vai ter a caixa visual, vai ter a caixa auditiva, vai ter a caixa motora, e ele precisa ser estimulado, tá? Eu esqueci de falar para vocês, eu comentei das regras e não falei a palavra-chave, né? Anotem aí, então. A primeira palavra-chave, neurociência. Já pega um caderninho aí e já anota. Uma folha, uma caneta. Primeira palavra-chave, neurociência. Isso, Neila, é um processo, tá? Então, é todo um processo que vai ser construído ali para que essa criança, ela para ler. Porque o que acontece muitas vezes? A gente trabalha sílabas e geralmente a gente vai trabalhar lá uma atividade sílaba inicial. Aí, lá a palavra lá, bala, né? Aí você pede para a criança, trabalhou toda a sílaba lá, todo o contexto. Aí você fica para ela, mas é só você completar. Escuta o que você tá falando, repete aí, bala. Aí ela fica parada te olhando. Bala. Então, esse cérebro dela não entende esse processo, que ela precisa parar, refletir, falar para ela ouvir e ela identificar o que ela está ouvindo. Porque não foi estimulada, ela não foi preparada. Tá? Então, é um processo, é isso mesmo. E algo também muito importante ser desenvolvido na educação infantil, ampliação de vocabulário. A gente não pode ficar só nas palavrinhas bala, bico, boi. A gente precisa estimular esse cérebro, a gente precisa apresentar palavras diferenciadas para essa criança, né? A gente precisa apresentar, digamos assim, textos, músicas, palavras diferenciadas, ampliar esse vocabulário. E como que a gente vai fazer isso? Quando a gente vai trabalhar as etapas da consciência fonológica, né? Que no meu curso eu abordo as etapas, porque tem também as etapas da consciência fonológica, tá? Hoje nós vamos falar do método fônico, que é a consciência fonêmica, mas a consciência fonêmica é o som das letras, e o som das letras é a última etapa dentro das etapas da consciência fonológica. Não sei se faz sentido para vocês, mas nós temos aí várias etapas a serem seguidas, tá? Para chegar nesse processo ali do fônico, né? Que seria a etapa final, que seria ali o sonzinho das letras, tá? Então, dentro dessa etapa, quando eu estou estimulando consciência fonológica frase, consciência fonológica palavra, consciência fonológica sílabas, que são os pedacinhos, até chegar na consciência fonêmica, que são os sons das letras, eu preciso ali apresentar para crianças palavras, ampliar esse vocabulário dela, através de músicas, textos, tá? É muito importante a criança ela ter essa ampliação de vocabulário, esse cérebro, ele precisa conhecer diversas palavras, né? Diversificadas assim palavras. Não sempre ficar só naquela sequência ali. Caco, uva, boi, que mais? Dado, tá? Então, tem que ter uma ampliação de vocabulário. Então, como que eu vou trabalhar a questão da consciência fonêmica? Vocês sabem, eu acabei de falar o que é consciência fonêmica. Tem algum professor aqui que trabalha com a consciência fonológica? Digita aí pra mim no chat, por favor, só pra mim saber. Tem algum professor aqui que já trabalha? Você sabe quais são as etapas? Ou você trabalha somente com o som das letras, né? Só com a consciência fonêmica? Quando eu iniciei lá atrás, eu acreditava que era só ensinar o som das letras. Foi, assim, o primeiro conhecimento que eu obtive. E foi a primeira, assim, algo que eu apliquei primeiro.
Então, eu acreditava que se eu ensinasse, assim, só o som das letras, o nome, né, das letras e o som das letras, eu iria conseguir alfabetizar. Tem alguém aqui que trabalha com método fônico? Digita pra mim aí no chat. Quero a participação e interação de vocês. Tem alguém que trabalha com método fônico? Ou sabe o que é o método fônico? Ou só ouviu falar, mas não desenvolve, não trabalha? Comenta pra mim. Se tem alguém aqui que já desenvolve o método fônico. Tá, então como deve ser esse ensino, né? Então, após a gente desenvolver as etapas da consciência fonológica, que é o que eu disse, né? Que tem uma etapa da consciência fonológica. Juliana, eu trabalhei com você. Nós trabalhamos junto ano passado e eu e a Juliana tivemos um desafio muito grande. Como eu disse na aula anterior, né? Na live anterior, a escola estava passando por uma melhora e nós acabamos juntando turma. A gente tinha uma turma de 35 alunos, então foi um desafio muito grande. E foi onde foi o divisor de águas ali, que foi onde eu resolvi criar o curso, que foi onde eu validei o método, né? E realmente deu certo, porque não é fácil. Alfabetizar 35 crianças, conseguir mantê-las ali sempre no foco, conseguir fazer com que elas gostassem de ir para a escola, gostassem de interagir e participar das aulas. Foi um divisor de águas. Então, essa questão da consciência fonológica, né? Existe uma etapa, né? Depois de trabalhar esse visual, o auditivo, coordenação motora, ampliar o vocabulário. Aí sim a gente entra na etapa da consciência fonológica. Frase, palavras, sílabas e a última é a consciência fonêmica, que é o sonzinho das letras. E eu queria saber aqui também um pouquinho de vocês, se tem algum professor que utiliza ou sabe o que é a instrução explícita. Tem algum professor que sabe ou faz ideia ou já trabalha e sabe o que significa a instrução explícita? E a importância de trabalhar a instrução explícita na sala de aula, né? No processo da alfabetização, no processo que antecede e até mesmo no decorrer ali da alfabetização. Já ouviu falar sobre instrução explícita? Sabe o que significa? Temos aí, será? Algum corajoso, alguma corajosa para falar para mim? Você, professor, sabe o que é instrução explícita, né? Qual a importância de desenvolver, qual a importância de trabalhar instrução explícita em atividades precursoras de alfabetização e depois na alfabetização? A Lívia disse que não. Alguém mais? Um corajoso e uma corajosa para dizer para mim? Sabe o que é instrução explícita? Tem ideia do que seja? Já ouviu falar, mas não trabalha? Vamos lá, então. Nós, como professores, nós temos que saber ensinar os nossos alunos, certo? Então, a gente começa pelo ponto de que eu conheço esse cérebro, eu sei como é o funcionamento do cérebro de uma criança, eu sei quais são as habilidades necessárias, quais são as atividades que eu devo explorar para, digamos assim, ativar esse cérebro, estimular esse cérebro, preparar esse cérebro para a alfabetização. Então, nós temos que aprender a fazer instrução explícita. Por quê? Porque a instrução explícita, né, ela vai também, a gente fala assim, que é o que acontece na nossa realidade, né, e no nosso dia a dia, nós temos muitos alunos com transtornos, né, com, muitas vezes com dificuldade de aprendizagem, déficit de atenção, e muitas vezes a gente não sabe como trabalhar com esse aluno. E quando a gente trabalha a instrução explícita, além da gente estar trabalhando, né, com todos, a gente está incluindo esses alunos. Então, ao mesmo tempo, ali a gente está trabalhando a inclusão, tá? Eu vou explicar um pouquinho para vocês o que seria essa instrução explícita, até nós chegarmos aí na consciência fonológica, até nós chegarmos aí no sonzinho das letras, porque seria um processo para trabalhar esses sons das letras, né? Tem aí toda uma etapa, tem todo um trabalho que deve ser desenvolvido para que, né, a gente estimule ali e instigue esse cérebro, digamos assim, tá? Então, vamos pensar assim. A instrução explícita, né, ela funciona para uma criança que tem dificuldade.
uma criança que tem um transtorno, ela tem uma dificuldade de aprendizagem, uma criança que tem TDAH, uma criança autista. Então, se ela funciona para essas crianças, então ela vai funcionar para todas as crianças. Faz sentido para vocês? Se ela funciona para uma criança que tem dificuldade, né, instrução explícita, desenvolver toda essa etapa, toda essa metodologia, todo esse processo que eu venho trazendo para vocês, ela vai funcionar e vai incluir essas crianças, então ela vai funcionar para qualquer criança. Então, primeiramente, é necessário e muito importante o professor saber como a aprendizagem acontece dentro desse cérebro. Como que ela ocorre, né? Como ela se desenvolve ali dentro. E como vai acontecer no cérebro da criança esse trabalho com a instrução explícita? Pois a educação baseada em evidência científica, ela traz para nós as respostas de como as crianças aprendem. Então, já se tem todo um estudo, se tem algo baseado em evidência científica, tem todo uma etapa a ser seguida. Se nós aprendermos essa etapa, se nós entendermos como esse cérebro funciona, as respostas elas vão estar ali, do processo que a gente precisa, certo? Não é só simplesmente chegar lá porque eu acho que eu vou fazer assim e vai dar certo. Ai, que eu preparei essa aula linda e maravilhosa, ela vai dar certo. Ai, porque eu já não sei mais o que eu faço com aquele aluno. Ai, porque eu não consigo chegar naquele aluno ali, eu não sei o que ele tá pensando. Eu já escutei professores falarem assim. Eu não sei o que aquele aluno tá pensando, que parece que ele tá no mundo da lua, que ele não dá conta, que não vai. O que tá acontecendo com essa criança? Às vezes ela não recebeu os estímulos necessários, ela tem uma dificuldade, tá? Então nós temos também, né, o hábito de dizer, e é um hábito muito feio, né, que eu fui, não tenho vergonha de dizer, eu fui uma professora que disse muito isso. Mas a criança, ela vai ter um momento dela despertar. No momento, né, daqui a pouco ela vai ter um start, ela acelere. Tem crianças que sim, mas tem crianças que não. E é onde a gente se depara, né, numa sala de alfabetização ali com 4, 5 alunos alfabetizados. E os demais, aí você pega ali uns 10 em processo. E tem aqueles outros 10, né, porque uma sala geralmente é lotada. Tem os outros 10 ali que não sabe o que tá fazendo ali. A gente não consegue estimular essa criança. Essa criança, ela falta, ela não desenvolve, parece que tá sempre preguiça, né, amuada. E a gente fica com essa concepção, no momento certo ela vai ter um start ali, esse cérebro não, né? Ela vai despertar e vai dar certo. Ela vai ser alfabetizada. Então, a instrução explícita seria ali a cereja do bolo de todo esse processo, porque é quando nós oferecemos para a criança uma instrução clara e objetiva. Então, todas as vezes que a gente vai ensinar uma criança, a gente precisa ter toda uma instrução. E essa instrução, ela precisa ser clara e objetiva. Ela tem que ser direta. Então, você imagina lá uma criança de 4 anos. Você vai pedir para ela assim, vai lá no meu guarda-roupa e pega na terceira gaveta uma meia amarela. Vai lá no meu guarda-roupa, vai lá no meu quarto, dentro do meu guarda-roupa, na terceira gaveta pega uma meia amarela. Vocês acham que daí a criança, né, depois de todo esse processo, tudo que você falou, de toda essa informação que você deu para ela vai dar conta de captar tudo isso aí, vai chegar lá, vai pegar a meia amarela e vai trazer para você? Vocês acham que todas as crianças, né, ou algumas vão dar conta, outras não, ou você acha que ela vai se perder ali no meio do processo? Chegar lá e falar assim, aonde que era mesmo? Primeira gaveta ou segunda gaveta? Qual que era a cor da meia mesmo? Então, eu quero assim, né, que vocês entendam, né, e vejam se faz sentido para vocês. Então, a instrução explícita é uma instrução clara, objetiva e direta. Que é onde o professor ele vai dar toda essa instrução para a criança, mas ele tem que ser objetivo, ele tem que ser direto no foco dele. Tá? Então, na alfabetização, claro que vai ter um momento de erro da criança, mas tem que ser um momento assim, o que puder ser assertivo de começo é o melhor. Porque você tira por nós, você começa algo, começa a dar errado, dá errado, dá errado, dá errado, você só erra, só erra. Você não fica desestimulado, você já não vai deixando ali, não quer mais fazer. Então, o processo ali no começo, além de ser claro, objetivo e direto, tá? Tem que ser um processo mais assertivo, né? A criança, ela tem que acertar mais. E aí, então, nós temos, né, de parar de acreditar nisso, que a criança, ela tem que ter o seu tempo. Lá no seu tempo, ela vai ter o start, que ela precisa descobrir sozinha. Ela vai andando ali, ela vai descobrir sozinha o processo, eu deixei ela lá, estimulei ela, no momento certo, ela vai ter o start, ela vai
começar a ler. Da noite pro dia ela vai começar a ler. Eu fui uma professora que falava isso. Não, mas cada criança tem o seu momento. Ela vai despertar em um momento. E não é assim, porque esse cérebro, ele tem um momento em que ele vai aprender. Passou desse momento, é como se esse cérebro ali, ele já não aprendesse mais. Porque ela passou do momento, né? Tem-se um estudo comprovado, evidências científicas, práticas, que você vê ali que tem o momento certo e que se passar disso, a criança ela vai sim se atrapalhar no processo, vai perder o processo e vai ficar mais lento esse processo. Então, nós não podemos ficar assim parados esperando esse start dessa criança, né? Se ela se desenvolver ali, da noite para o dia, ela voltar lendo já. Apareceu na escola, apareceu lendo, porque não vai acontecer, tá? Muitas vezes as escolas e os professores, né, são a única referência que a criança tem. Então, o professor, ele é o detentor do conhecimento. O professor, ele precisa conhecer esse cérebro e o professor precisa entender esse cérebro. E aí, sim, desenvolver as habilidades e os estímulos que a criança ela necessita com atividades percursoras, né, que antecede essa alfabetização. E aí nós temos a obrigação de levar a informação para a criança, pois tudo está relacionado ao processo cognitivo, sendo então importante entender o cérebro. Então, tudo está relacionado ao processo cognitivo, que é tudo que está aqui dentro. É as caixas que precisam ser ativadas no momento certo, na hora certa, para que essa alfabetização ela ocorra de uma forma leve, prática e sem muitos traumas, sem muitos, assim, digamos assim, ansiedade da criança, ansiedade do professor, porque o processo ele vai ser mais suave, ele vai ser um processo mais leve, até mesmo para o professor, tá? Então, eu vou falar um pouquinho, né, a consciência fonêmica, o som das letras. Tá tudo certo para vocês até agora? Em relação à instrução explícita, vocês entenderam que tem que ser algo mais direto, tem que ser algo prático, e as crianças, elas precisam ser ensinadas primeiro todo esse processo. Não deixar ela desenvolver sozinha. Eu vou trazer uma atividade, por exemplo, vou trazer o sussurrofone hoje, porque eu quis trabalhar para ver se eu estimulo essa criança aqui e deixar ela desenvolver sozinha. Mas eu nunca trabalhei isso, eu não expliquei, ela não sabe como funciona, até porque o único norte que eles têm somos nós. Nós é que levamos o conhecimento para essa criança. Ler não é algo natural igual falar. Né? Para a criança ler e escrever, existe um processo para que ela chegue ao processo ali da leitura e da escrita. Então, faz sentido para vocês o que eu estou dizendo até agora? Entender o que é essa instrução explícita? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, daqui a pouco, algumas práticas de alguns materiais, né? Como a gente vai trabalhar esse método fônico. E aí eu vou estar sempre falando para vocês e reforçando, né, como que seria essa questão da instrução explícita, tá? Então, a consciência fonêmica, que é o sonzinho das letras, é a última etapa da consciência fonológica. Então, como que seria a etapa? Vamos lá para a prática. Primeiro, eu vou ensinar o nome, né? Todas as letras, ela tem um nome, certo? Que é onde a gente parte desse princípio, né? O nome das letras. Eu falo para as crianças assim: nós temos um nome. Dentro da sala, cada um aqui tem o seu nome. E as letras, elas também têm o seu nome. E aí eu comento com eles assim, né? Você gosta de ser confundido? Você chama Ana e eu chamar você de Paula? Aí geralmente eles brincam, né? Não gosto. Então, as letras, elas também não gostam de ser confundidas. Por quê? Cada um tem o seu grafismo, né? Cada um tem o seu jeito de escrever. E então, cada uma também tem o seu nome. E elas não gostam de ser confundidas. Nós devemos prestar bastante atenção para que a gente possa conhecer o nomezinho de cada uma, né? O nome de cada um. E então, nós ensinamos o seu nome, né? E depois nós ensinamos o som, que é o método fônico, que é o método da boquinha, certo? Mas lembrando que essa etapa do método fônico é a última. A criança precisa receber todos os estímulos, tá? Percepção auditiva, visual, motora, ampliação de vocabulário, concepção, e as etapas da consciência fonológica, frase, palavras, sílabas, e aí sim a gente chega na letra, certo? Então, como seria esse ensino explícito, né? Como que eu vou fazer com essa criança, então, essa instrução explícita? Como que eu vou trabalhar com ela? Então, ao trabalhar, né, ao ensinar o som da letra, a gente sempre deve iniciar com uma música, uma história,
uma parlenda. Ah, vou trabalhar então a letra A, né? Tô lá com a letra A. Primeira coisa que eu faço com a criança, vou mostrar aqui pra vocês um jogo pedagógico. Eu adoro trabalhar com jogos pedagógicos e os jogos pedagógicos vai estimular muito também as crianças, tá? Então, eu tenho esse jogo pedagógico aqui, ó, jogo pedagógico, que foi confeccionado por mim, tá? Eu mesma que fiz, que montei. Então, a gente inicia como? Sempre mostrando primeiro as 4 formas de escrita. Sempre. Isso lá no estímulo, lá na educação infantil, tá? A partir dos 4 anos. Vou mostrar pra criança que essa letra aqui, ela tem um nome. E eu mostro pra criança que essa letra, ela também tem um som. Lembrando que nós temos 31 fonemas, tá? Nós temos 23 letras. No total, são 26, porque a gente inclui o K, o W e o Y. Pra quem não sabe, né? A gente fala que o K, o W e o Y, elas são estrangeiras, elas são turistas, porque nós não conseguimos escrever palavras, né, regulares da língua portuguesa com o K, W e Y. E essas letras, elas foram inseridas depois no alfabeto, totalizando 26 letras. Mas os fonemas, que são os sonzinhos das letras, nós temos 31 fonemas. Eu explico também no meu curso, tá? Quais são esses fonemas, como desenvolver o som de cada um, como trabalhar o som de cada um com a criança, tá? Mas então a gente inicia ali mostrando as 4 formas de escrita sempre. Lembrando, sempre para a criança, eu mostro para ela que essa letra ela tem um nome e que a gente tem 4 formas de escrita. Sempre já apresenta as 4 formas, mas que a gente sempre vai iniciar com essa forma aqui, né? Que é o que a gente começa, tá? A gente sempre inicia com essa forma de escrita aqui. Mas isso aqui é uma questão de grafia e que vai ficar para depois, né? O processo agora primeiro é oral, a gente trabalhar bastante o oral dessa criança. 4 formas de escrita, ela tem um nome e ela é representada através de um som, certo? Sempre dando essa ênfase, nome, som, tá? E aqui, ó, esse jogo, ele é bacana, porque a criança, ela vai procurar, lembra de trabalhar muito, de praticar muita ampliação de vocabulário, ó. Então, essa letra, o nome dela é A. Qual é o som dessa letra, né? Então, a gente começa pelas vogais, que geralmente elas são as mais fáceis, porque o nome dela e o som dela é o mesmo. Então, A. Então, vamos fazer agora, vamos treinar sempre esse ensino explícito, né? Essa instrução explícita, mostrando para a criança, fazendo para a criança. Lá no meu curso eu trabalho muito e falo também da regrinha de 3, né? A gente tem uma regrinha de 3, que eu coloquei o nome de regrinha de 3 pra gente seguir. A gente explica para a criança, faz para ela. Depois, a gente faz junto e depois ela faz sozinha. E a gente vai seguindo esse processo até que as crianças sejam preparadas para fazerem sozinhas. Então, é um processo, é uma rotina, é todos os dias, é diário, tá? Nome, as 4 formas, som. E aí, a gente vai começar a ampliação, então, desse vocabulário. Então, eu tenho aqui a imagem, né, uma palavra que começa com A. Olha o movimento da minha boca. Abacaxi. Qual é o primeiro nome dessa letra? A. Qual que é o sonzinho que vocês estão ouvindo? Olha o movimento da minha boca. Abacaxi. Certo? E aí, a partir daqui, a gente começa a explorar. E aí, geralmente, ensino é explícito. Pode começar pelo professor. O professor faz, depois fazem junto e depois o aluno faz sozinho. Eu quero uma palavra, então, que começa com A. Vamos ampliar esse vocabulário, tá? Qual é uma outra palavra que a gente pode utilizar que começa com A? E aí você dá um tempinho, né, pra criança. Se não sair nada, se elas ainda estão pensando, tá no início do processo, então você começa lá. Abelha, será que abelha? Olha a minha boca, olha o formato da minha boca. Abelha começa com a letra A. E aí, né, ali você vai fazendo a criança refletir, fazendo a criança pensar e fazendo a criança buscar palavras novas, tá? E aí, nesse primeiro momento, às vezes elas não vão conseguir palavras, né? Não vão conseguir pensar, dizer pra você. Então, isso é um processo que você vai preparar esse cérebro. E todas as letras que você for iniciar ali nesse processo, você vai sempre desenvolver da mesma forma, tá?
Então, se a gente for trabalhar, por exemplo, com essa letra, não é a grafia, tá? Aqui a gente tá fazendo o reconhecimento da letra, nome, som, tá? Ainda não é a escrita dela. Nós estamos somente trabalhando ali o visual, auditivo, conhecendo aí a questão do som das letras, e esse seria o último processo. Então, aqui, vou mostrar agora essa daqui, que é a letra que a gente vai escrever futuramente, que é a primeira letra que a gente começa a escrita, mas lembrando que são 4 formas. Então, sempre trabalhando com a criança, ó, esse aqui é bacana que tem a seta, ó, o nome da letra. Qual que é o sonzinho dela mesmo? Vamos falando o sonzinho dela, enquanto a gente passa o dedo em cima dela. A. Sempre seguindo a setinha, ó. A. Outra sugestão, trabalhar com massinha. As crianças adoram massinha de modelar. Pede para ela fazer o A e colocar aqui em cima, né? Fazer ali com a massinha representando essa letra. Estamos trabalhando o oral dessa criança, tá? Pode reproduzir depois isso aqui numa caixa de areia. Pode estar fazendo no ar. Outra coisa importante para criança. A. Sempre iniciar pelas vogais, fazer sempre o seu nome, correlação, 4 formas, o som, ampliação de vocabulário. Então, aqui você já está desenvolvendo uma aula riquíssima com a criança. Um processo maravilhoso com ela, certo? Isso que aqui a gente nem entrou na grafia ainda. Então, imagina a gente entrar na grafia. Essa criança vai ter memorizado essa letra. Quando eu apresentar realmente, né, lá no momento da grafia, realmente iniciar essa alfabetização, essa criança vai entender qual que é o nome, qual que é o som dessa letra, que essa letra a gente escreve várias outras palavras, tá? Ela pode estar no começo, ela pode estar aqui no meio, ela pode estar lá no final, certo? Sempre com essa instrução explícita, mostrando para a criança. E sempre com a regrinha de 3. Você faz junto com eles, até eles fazerem sozinhos, tá? Até porque a grafia é uma etapa mais pra frente. Então, a gente primeiro pode apresentar o nome da letra e dentro de uma instrução explícita, por exemplo, apresentei, mostrei as 4 formas, ampliei o vocabulário. Então agora a gente vai trabalhar com uma música. Vamos trabalhar a música da aranha? Então a gente vai cantar a música, vai fazer o formato e a gente vai focar lá no personagem. Quem é o personagem? A aranha. E qual é a letra que começa? Qual é o som que começa essa palavrinha, né? O nome desse personagem, aranha. O movimento que eu tô fazendo, eu mostro, eu foco nesse som junto com a criança, tá? Sempre depois com a regrinha de 3. Não esqueça dessa regrinha de 3. Sempre você faz. Você que é o professor, você que é o detetor do conhecimento. Primeiro você mostra, fazem junto, depois ela faz sozinha, tá? Esse ensino ele deve ser diário. No meu curso, eu falo sobre a importância da rotina diária com a criança, tá? Já peguem aí de novo o seu papel, a sua caneta e anota aí pra mim a segunda palavra. Segunda palavra-chave é alfabetização. Lembrando que quem indicou 3 amigos, tá? Vai falar pra mim depois no direct quais foram as palavras-chave. Eu só vi um aqui, não lembro o nome dele, mas tá anotado aqui pela minha equipe, que foi indicado pela Rosana. Quem indicou 3 amigos vai ganhar um PDF surpresa, tá? Um PDF surpresa, que é um desses jogos pedagógicos confeccionado por mim. E quem está na live depois, aqui no final, quem tá do começo ao fim, minha equipe também tá acompanhando, vai ganhar também ali um jogo em PDF, tá? E tem ainda mais uma surpresa final para quem tá aqui na live. Então, a segunda palavra-chave, alfabetização. A primeira palavra-chave eu já disse, tá? Então, essa é a segunda. Então, a gente vai explorar esse texto. Vamos explorar... eu vou trabalhar a música da Dona Aranha, né? A gente canta, explora, mostra, faz o som, vê o personagem, trabalha a letrinha A, vai lá e circula as letras As. Todo esse processo que o professor sempre faz, tá? Então, a gente sempre reforçando esse som. Sempre. Ampliação de vocabulário sempre, tá? Ensino explícito, mostra para a criança, apresenta para a criança, traga algo palpável para ela ver, para ela falar, para ela escutar o que ela está falando, tá? E aí esse ensino deve ser diário, eu falo da importância da rotina no meu curso. Por que que a gente tem que trabalhar a rotina? Porque também é uma questão cognitiva, uma questão do cérebro, tá? É essencial você ter uma rotina diária com a criança na escola. E todos os dias, por exemplo, trabalhei a letra A.
Ah, essa semana, 15 dias. As crianças captaram, já sabem o som da letra A, então eu vou partir para a letra E. Sempre que for avançar para uma letra nova, reforça com a criança a letra trabalhada. E assim você vai evoluindo gradativamente, tá? Sendo assim essencial trabalhar essa memorização da criança, tá? A aprendizagem, ela não deve ser assim mecânica e decorativa, mas é essencial trabalhar a questão da memorização. Por quê? Crianças com TDAH, autista, crianças dislexo, qual é a principal dificuldade que eles têm? Você, professor, né, alfabetizador, você, professor, que trabalha às vezes aí com educação especial, qual é a dificuldade que todas essas crianças têm? Né, a criança com TDAH, um autista e um dislexo. Algum professor aqui que trabalha com educação especial sabe me dizer? Qual a dificuldade, né? Qual a característica, digamos assim, uma dificuldade principal que essas três crianças, né, essas e outras crianças, né, têm? As crianças que apresentam alguma dificuldade, elas têm a dificuldade da memória de trabalho, né? Então, essa memória dessa criança, ela precisa ser diária. Às vezes a gente estudou ontem, quando é hoje, essa criança não lembra mais. E aí a gente tem que estar retomando, tem que estar voltando essa memória de trabalho dela, estimular bem, para aí sim a gente avançar no processo. Mas sempre retomando essa memória, sempre voltando no processo. Rotina. Importância da rotina. Quem tem TDAH, quem é autista, né, a gente sabe da importância da rotina. Eu já trabalhei com alunos, né, com TDAH, com autismo, e o dia que eu não fazia minha rotina na sala de aula, eu era cobrada. Ah, você não vai fazer sua rotina hoje, professora? A gente não vai fazer tal coisa hoje, professora? A gente não vai ler tal coisa hoje? Então, o ensino explícito ali, mostrar, falar para a criança, trazer músicas, trazer objetos palpáveis, jogos, né, que vai estimular essa memória da criança. Não que seja algo mecanizado, tá? Não é decorar, mas é trabalhar e estimular essa memória. Então, a gente deve explorar bastante jogos pedagógicos, jogos das letras, tá? Que né, esses jogos que eu apresentei aqui pra vocês, ó. Aqui nós temos letra por letra, você vai trabalhando um sonzinho. Ah, até a criança, né, ela saber todos os sons de todas as letras do alfabeto, né, que aqui a gente tem. E vocês sabem que eu falo lá no meu curso, tá? Muito importante para os professores. A letra A, ela tem mais de um som. Vocês sabiam disso? Que é por isso que nós temos 31 fonemas e 26 letras, nós temos mais fonemas do que letras. Você, professor alfabetizador, né? Você, professor que trabalha na educação infantil, que trabalha com a consciência fonêmica, você sabe todos os 31 fonemas? Ou a gente trabalha, né, só o A, o B, o K. Aqui nós temos dois sons, né? Aqui nós temos o D. Tudo isso daqui eu apresento no meu curso. E aí nós temos as letras regulares e as letras irregulares, que são aquelas letras mais fáceis, né? Por exemplo, as vogais. E as letras irregulares, como por exemplo a letra C. A letra C, ela tem dois sons e por isso ela é considerada uma letra irregular, porque nós temos, né, que ensinar para a criança, né, que ela tem que entender que essa letra aqui ela possui dois sons, tá? Então, a instrução explícita seria isso, gente, algo direto. Trazer materiais palpáveis para a criança, fazer ela pensar, fazer ela refletir. Algo que vai fazer sentido para ela. Não entupir a criança de atividades, enchê-la de coisas e nada daquilo fazer sentido para ela, tá? O que mais aqui que vai falar? Então, seria isso, né? Como eu disse aqui dos fonemas, nós temos 31 fonemas. E aí, dentro do meu curso, tá? Eu abordo todos esses fonemas, todos esses sons. Aqui nesse jogo também, ó, ele é bacana porque eu coloquei aqui, ó. Por exemplo, a letra C. A letra C nós temos a regular e a letra irregular, né? Que quando ela é acompanhada de algumas vogais, ela tem um som. E quando ela é acompanhada de outras vogais, ela apresenta outro som, tá? Então, isso aqui é muito importante. A criança ter, ela pegar, ela fazer. E você é o detetor do conhecimento. Então, não deixa a criança... Não vem com aquele pensamento, assim, de achar assim, ó... ela vai aprender sozinha, ela vai ter o start dela no momento certo, não.
Você que tem o conhecimento e você que vai preparar essa criança. E esse estímulo ele deve ser iniciado a partir dos 4 anos. Né? Como a professora disse, eu achei que era 3 anos, começava lá no pré-1, pré-2, primeiro ano. Não. Tem criança que vai chegar, às vezes, ali no primeiro ano, ela já vai estar lendo, tá? E aí é onde você vai dar continuidade no seu processo. Porque se a gente for olhar dentro da BNCC, dentro do conteúdo que a gente deve trabalhar dentro da BNCC, a gente tem que trabalhar com textos, formação de frases, criação de textos, não é isso? Só que a gente não consegue desenvolver essas atividades. Porque essa criança, ela chegou lá e você começa do processo do zero. Ensinando vogais, ensinando nome. Às vezes é culpa do professor? Não. Como eu disse, né? Dentro da escola pública tem outras coisas ali que vai reger todo esse processo. A criança ela precisa estar presente todo dia. Ela precisa estar na escola todos os dias, mas para isso também precisa fazer sentido, né? Porque é algo maçante, algo chato, não vai atrair essa criança. E eu posso garantir que todo esse sistema, todo esse trabalho feito, você não vai precisar ficar criando várias metodologias até mesmo para atingir aquela criança especial. Você vai desenvolver um planejamento para todos, porque essa metodologia, essa instrução explícita, todo esse trabalho, ele vai abranger todos, tá? Então a gente vai acabar incluindo, porque vai fazer parte do processo de todos os alunos que estão ali na sala de aula. Então o professor não vai ficar se escabelando lá, para esse eu trabalho isso, para aquele eu trabalho aquilo, aquele outro lá ele está muito desenvolvido, não, porque vai ser um processo no geral. Hoje mesmo eu recebi uma dúvida de uma aluna do curso que me disse assim: tá, mas e agora? Eu tô lá no meu 2º ano. Se eu for trabalhar essas atividades, como que eu vou desenvolver? Como que eu sei, né? Pra onde que eu vou? Tem aluno que sabe, tem aluno que não sabe. Aí foi o que eu argumentei pra ela assim. Primeiro você vai realizar a sondagem. A gente precisa de um levantamento do que esse aluno sabe, conhecer esse cérebro, como que esse cérebro dessa criança está pensando. Atividade de sondagem também é essencial, está lá no meu curso, tá? Eu falo sobre a importância dela, tem um anexo também, tem alguns bônus dentro do meu curso. E aí, então, o professor ele vai desenvolver essa sondagem. Claro que vai ter crianças de diversas etapas. No primeiro ano, a gente também recebe crianças de diversas etapas. Eu tenho aluno que não sabe o nome, tem aluno que reconhece vogais, tem aluno que não, tem aluno que reconhece sílaba, tem aluno que forma palavrinhas simples, como bola, bolo, uva. Só que mesmo assim, eu tenho um aluno que, mesmo sabendo escrever bola, bolo, uva, não sabe o que é uma rima. Eu tenho aluno que sabe escrever bola, bolo, uva, não sabe o que é uma atividade de aliteração. Essa criança, muitas vezes, ela não foi preparada para ouvir, ela não foi preparada para ver, ela não recebeu esses estímulos necessários. Essa criança, muitas vezes, não sabe outra palavra além dessas. Ela é uma leitora. É uma criança que está alfabetizada, por saber ler bola, bolo e uva, e quando você traz uma palavra, por exemplo, abacate, né? O abacate, ela não sabe. Então, esse cérebro memorizou essas palavras. Provavelmente o professor trabalhou muito essas palavras e o cérebro memorizou. Não significa que a criança ela está alfabetizada, né? Que ela é uma leitora, tá? Então, é isso. Alguém tem alguma dúvida em relação a esse ensino explícito, em relação ao som, como que a gente tem que trabalhar, como que a gente pode desenvolver? Agora é o momento. Alguém tem alguma dúvida? A terceira palavra-chave que eu vou dizer para vocês agora é consciência fonêmica. Marquem aí. Já falei a primeira, já falei a segunda, a terceira é consciência fonêmica. Alguém tem alguma dúvida, gente, em relação? Vocês viram como que é importante a gente explorar, trabalhar os jogos, trabalhar com muita música, trabalhar com textos, parlenda, trava-língua, rima, literação, tudo isso vai fazer parte do processo ali de estímulo para preparar essa criança. E aí as etapas da consciência fonêmica, né, da consciência fonológica, trabalhar primeiro frase, depois palavras. A criança ela precisa entender esse processo até ela chegar ali no sonzinho. Aí também eu falei hoje com era uma aluna até do curso, né, aí ela falou para mim assim, mas no 2º ano, como que eu vou trabalhar? Aí eu falei para ela assim, você vai fazer todos esses estímulos necessários, vai retomar com essa criança esses estímulos, consciência de palavras, consciência de frase, consciência de palavra, percepção visual, auditiva. Por quê?
Às vezes essa criança, ela tá lendo, mas ela tá lendo assim. Pi, pó, cá. Pi, pó, cá. E aí, nesse processo, o cérebro dela demora para ela juntar essas sílabas. Não é assim que às vezes funciona? Então, essa criança, ela tá lendo silabicamente. A gente chama de rota fonológica e rota lexical. Então, quando ela tá na rota fonológica, é quando ela tem esse processo que ela lê silabando. Às vezes é uma palavra nova para ela, tá? Ela não conhece ainda o processo dessa palavra, é diferente para ela. Nós somos assim. Nós somos leitores, somos alfabetizados, e quando a gente lê uma palavra nova, o que a gente faz? A gente não fica silabando, porque aquilo ali não está arquivado no cérebro, o cérebro não memorizou. Então, por isso a importância dessa ampliação de vocabulário, não ficar focada somente nessa sequência. E quando a gente trabalha aqui esse método fônico, a gente não segue a ordem do alfabeto, tá? Tá lá no meu curso também, eu explico por quê. A gente não segue a ordem do alfabeto, porque nós temos as letras regulares, que são as letras mais fáceis, tanto, né, da questão fonêmica, quanto da questão de formação de palavras, e temos as irregulares, que são que são as mais difíceis, e são aquelas que às vezes tem dois sons, tá? Então, quando isso faz sentido para a criança, gente, ela deslancha. Eu trabalho com o primeiro ano, 6 meses, de 6 a 7 meses no máximo. Quando a criança entende o processo, quando a criança começa a ler, nem as sílabas complexas eu preciso ficar lá uma por uma. É automático. E aí, então, a criança ela começa a ler nessa questão da rota lexical, que é onde a criança bate o olho e lê. Que nós, quando somos já alfabetizados, é assim, né? A gente bate o olho e lê. A gente só fica na questão da rota fonológica quando a palavra é nova. A gente fica silabando até esse cérebro arquivar, tá? A Amélia diz que vai querer os jogos. Adoro trabalhar com músicos. Os jogos, geralmente, eu disponibilizo ele em PDF, que aí você pode estar confeccionando um para cada aluno, ou eu já disponibilizo ele pronto, tá? Depois pode estar me mandando lá um direct ou me chamando no WhatsApp. O meu WhatsApp tem lá no meu link da minha bio. E aí a gente pode estar conversando sobre isso, tá? E quem ficou agora até o final da live, né, que foram os guerreiros, parabéns, espero que vocês tenham gostado. E vai ter somente hoje, 10% de desconto no meu curso, tá? O valor do curso, ele é R$ 89,90, e somente quem adquirir hoje, nós vamos estar fazendo um plantão agora aqui, tá? Somente quem adquirir ainda hoje terá 10% de desconto, tá? Vocês podem estar clicando no link da minha bio, me chamar no WhatsApp, tá? Ou mandar um direct. E aí, como que é o curso? O curso, ele conta com 7 módulos, e aí ele tem mais 2 bônus exclusivos. Um bônus é de material, de alguns arquivos que eu deixei, de acordo com o que eu coloco lá de acordo com o conteúdo do grupo, tá? Tem ali um calendário que eu deixei exclusivo, feito por mim, que vocês podem estar trabalhando com a criança. Eu gosto muito de trabalhar rotina, trabalhar noção de tempo, né? Porque eles têm que ter uma noção. Ali você já trabalha a matemática, já trabalha os números, qual que é o dia, qual que é o mês, qual que é o ano. Tem também os sons das letras, que é um bônus exclusivo para vocês. Eu ensino para vocês os 31 fonemas, sempre com o grafema, né? A grafia com a escrita do lado, para vocês entenderem qual é esse processo. Por exemplo, a letra A. Tem criança que trabalha só o sonzinho do A. Ele fica lá, A, mas ele esquece que o A também tem um sonzinho nasalado aqui, que é an. Ele vai fazer isso aqui, ó, e ele também tem um sonzinho do an. Então, às vezes, a gente sabe só a pontinha ali, né, do processo, e não sabe todo o processo completo, tá? Então, o curso, ele conta com 7 módulos, mais 2 bônus exclusivos. E esse valor, gente, eu ainda vou fazer parcelado para vocês em 3 vezes sem juros, tá? De R$ 89,90, né, você vai ter ali 10% de desconto. 3 vezes sem juros vai dar R$ 26,97. Com esse valor, você não come nenhuma pizza. E pode ter certeza que você entendendo esse processo inicial, esse é apenas um curso básico, você vai entender como esse cérebro aprende, para você dar esses estímulos para a criança, tá? E aí, lembrando também que tem um grupo exclusivo para as alunas, tem também depois, a gente vai fazer uma mentoria. Se eu fosse cobrar essa mentoria, vocês, né, sabem que o valor seria exorbitante, mas vai ter uma mentoria do grupo
exclusivo para as alunas, né, que adquiriram o curso, tá? A gente vai fazer a mentoria para tirar dúvidas, para fazer todo esse processo, instruir vocês, ali tá um auxiliando o outro, e até mesmo a gente compartilhar ideias e sugestões de atividades, tá? E aí também vai ter um presente. O presente vai ser esse aqui, ó. Em PDF, tá? Essas letrinhas em PDF. Aqui já tem as setas. Isso aqui é muito bacana para trabalhar com a criança. Você pode trabalhar, né, a massinha, que ela já vai passando o dedo, vai falando o nome da letra, o sonzinho da letra. Mas vocês vão ter uma tarefinha antes, tá? Para poder ganhar o PDF. Vai ser o PDF desse arquivo aqui, que foi feito por mim também. Vocês vão comentar no post da live que eu coloquei hoje. Lá no meu feed eu coloquei um post da live de hoje, né? Chamando vocês pra live. E você vai escrever lá o que você aprendeu na live hoje, tá? Pode falar sobre a consciência fonêmica, a instrução explícita, escreve lá. Ótima live, explica bem, amei a live. Obrigada, Camila, obrigada, Lívia. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês, tá? Eu amo demais, sou apaixonada pela alfabetização. Foi um processo longo, né, para que eu chegasse até aqui. E eu amo falar sobre alfabetização, tá? Então, a regra você tem que estar seguindo o perfil. Vai lá, comenta, tá seguindo o perfil, a gente vai estar acompanhando. E aí nós iremos chamar vocês no direct para estar pegando as informações, pegando o e-mail ou o WhatsApp de vocês para estar enviando esse arquivo aqui em PDF, tá? E isso aqui é claro para quem ficou até agora no final da live, por isso que eu deixei para dar esse presente agora no final da live, tá? E para quem indicou os 3 amigos, né, teria que falar o nome de quem são os amigos. E aí tem que falar para mim a palavra-chave, as 3 palavras-chave, que além de ganhar isso daqui, porque se você chegou até aqui o final, você vai ganhar isso daqui se você ir lá e comentar e estiver seguindo o meu perfil. Além de você ganhar esse presente aqui em PDF, se você indicou 3 amigos, colocar lá para mim quais foram os 3 amigos que estavam na live, esses amigos estiverem seguindo nós, vai ganhar outro brinde em PDF, tá? Então é isso, gente. Gostei do presente, demorei para conectar. Não, tudo bem, Amélia. Vou estar marcando, essa live ela vai ficar salva. Para quem não assistiu a live anterior, também pode estar voltando lá, tá? Que lá eu abordei mais relacionado assim ao curso. E quem tem um interesse no curso, clique no meu link da bio, pode estar me chamando no WhatsApp ou mandando um direct, tá? Lá no meu link da bio, o curso não está com porcentagem de desconto, por isso que tem que me chamar. Lá tá o valor normal, tá? E aí, depois que você for a minha aluna, você vai ser redirecionada, né? Direcionada a um grupo exclusivo de alunas, onde eu vou compartilhar materiais, vou estar compartilhando alguns jogos, e além disso, a gente vai fazer as reuniões com as mentorias para sanar dúvidas e trocar experiências, tá? Então, Amélia, o curso, ele é online, tá? Ele é online pela plataforma da Hotmart. Então, você vai fazer ali, adquirindo o curso, você vai estudar, né, da onde você quer, da onde você quiser, né, e quando quiser, tá? Ele é um curso bem rápido, bem breve. Eu tentei focar totalmente na prática, tá? Totalmente na prática. Então, você adquirindo ali o curso, ele já vai estar disponível para você, assim que a Hotmart liberar, ele já vai estar disponível para você começar agora mesmo a assistir, tá? Então, eu disponibilizei ele de tempo, de práticas, tá? Tudo que tá ali foi validado, tudo que tá ali é baseado em evidências científicas, evidência científica, que é um estudo de como o cérebro aprende, tá? Quem tem feito o curso, né, tem comentado que tá gostando do curso, tem gostado, é um curso bem rápido, bem prático e ainda conta com um certificado de 60 horas, tá? Então, o curso, ele é online. Alguém tem mais alguma dúvida em relação ao curso, em relação à aula de hoje? Quais materiais, Rita? Esses? Para ganhar esses, tem as tarefinhas a ser cumpridas, tá? Uma é comentar no meu post para ganhar esse aqui. Tem que estar seguindo o meu perfil e comentar lá no meu post. O que você aprendeu na aula hoje? Esse post, ele é da minha chamada da minha live de hoje, tá lá no meu feed. Assim que se vocês saírem aqui, é só ir lá e comentar. O que vocês aprenderam na aula hoje? Eu vou estar entrando em contato com vocês e vou estar enviando, né? Da forma que vocês acharem melhor, ou pelo WhatsApp ou pelo e-mail, tá?
Lá dentro do meu curso tem também disponível alguns materiais e vocês vão baixar ele também em PDF, que são alguns bônus que eu deixei, tá? Tem lá combinados, atividade de sondagem, calendário, tá certo? Alguém tem mais alguma dúvida? Em relação ao curso, em relação à aula de hoje também, né? Vocês gostaram? Pra gente poder finalizar. Estou muito feliz, né, por quem ficou até o final. Tenho certeza que essa será a sua virada de chave, tá? Já iniciar ali 2024, né, com o pé direito, você sabendo já o que você tem que fazer, né? Você estimulando essa criança de acordo com o que esse cérebro ele necessita, né? Os estímulos necessários, tá? Para preparar esse aluno. A Rosana disse que amou. Que bom. É muito bacana todo esse processo, porque você trabalha com o todo. Então, é muito bom você não precisar ficar, como o professor, ficar lá loqueando, fazendo planejamento aqui, outra aqui, outra aqui, outra ali. Você amarra tudo, inclui todo mundo, e aí no final vai dar tudo certo. Não sou eu que estou dizendo, tá? Claro que eu tenho, né, experiência ali. Foram 2 anos colocando essas estratégias para chegar nesse passo a passo, né? 2 anos recalculando rota, fazendo testes para chegar nesse passo a passo, tá certo? Então é isso, obrigado por quem participou da live, ela vai ficar salva. Vocês podem estar compartilhando aí com os seus amigos. E quem tiver interesse no curso, pode estar me chamando agora, que eu vou estar disponível para estar atendendo vocês, tá certo? Lembrando que é só hoje, 10% de desconto, tá? Até mais, gente. Obrigada.